Salmos, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Dá ouvidos, Senhor, à minha palavra, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois é a ti que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és um Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o meu caminho, o teu caminho, pois eles não têm sinceridade nos lábios, e o seu íntimo é todo crime. Na sua garganta é um sepulcro aberto, e com a língua eles lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Meus irmãos, nessa noite, dando continuidade no livro dos Salmos, eu quero trabalhar o seguinte tema: como caminhar da tristeza para a alegria. Como caminhar da tristeza para a alegria. Porque, meus irmãos, é esse o tema desse salmo. E quando nós pensamos na vida cristã, nós pensamos, e acertadamente, chegamos à conclusão de que a vida cristã não é um mar de rosas. Nunca foi e nunca será. Existem sempre dificuldades e muitas dores aqueles que trilham o caminho cristão. E por vezes, meus irmãos, e por muitas vezes, durante a nossa caminhada, nos encontramos em situações onde a tristeza é o único sentimento em nosso coração. E quando, meus irmãos, nós pensamos, nós refletimos sobre isso, na maioria das vezes esse sentimento de tristeza que está no meu, no seu coração, no nosso coração, ele é causado por situações que são naturais em um mundo que foi caído, em um mundo corrompido e que foi amaldiçoado por causa da entrada do pecado nesse mundo. Muitas vezes, meus irmãos, a morte de pessoas queridas, de pessoas amadas, nos causam profunda tristeza. O enfrentamento de uma doença, ou às vezes o enfrentamento de uma doença por parte de quem amamos e queremos muito bem, nos levam a experimentar profundas tristezas. Muitas vezes o nosso emocional ele é abalado, porque no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, houve uma crise que começou a sacudir os alicerces das nossas famílias, dos nossos relacionamentos. Isso trouxe profunda tristeza aos nossos corações. Desastres naturais, guerras, rumores de guerras. Esse mundo é especialista em trazer ao coração do crente tristeza. E quando nós nos encontramos em muitas tristezas, e a verdade que eu quero que fique aqui, clara em sua mente, é impossível viver nesse mundo sem tristeza. Mas o que eu quero chamar você e a mim a refletir, a nós refletirmos nessa noite, com base nesse salmo, que é a grande questão, é como superar esses momentos de tristeza. Os momentos de tristeza são inevitáveis. Agora, como eu supero esses momentos? Como eu saio da tristeza e vou para a alegria? O que é que eu posso fazer? Como eu posso voltar a ter alegria no meu coração? E meus irmãos, percebam que nesse salmo, esse salmo que a gente leu, tem os dois extremos. Nos primeiros versículos do salmo, você encontra Davi clamando, meditando, orando, pedindo a Deus por causa do sofrimento que ele estava enfrentando. O seu filho Absalão
se revoltou, tomou o trono dele, tirou ele do trono, e agora, para evitar que o pai voltasse para o trono, ele reuniu conselheiros que deixaram Davi, abandonaram Davi e se juntaram a ele e começou a procurar Davi para matar Davi. Davi está angustiado. Vários dos seus conselheiros, dos seus principais conselheiros, como por exemplo Aitofel, um homem chamado Aitofel, começa a arquitetar com seu filho Absalão um plano para matar Davi, para destruir Davi. Diante de tudo isso, diante das pessoas que diziam que Deus havia abandonado Davi, diante de toda aquela angústia, Davi escreve esse salmo. Mas note, meus irmãos, que nos últimos versículos a coisa muda. Lamento, clamor, dor, tristeza saem de cena. A palavra alegria aparece no salmo. Ele começa com tristeza e termina com alegria. A grande questão é como Davi caminhou da tristeza para a alegria. Como ele saiu de uma situação melancólica, de uma situação daquelas difíceis, que o seu coração estava inundado de lágrimas e tristezas por causa de tudo que estava acontecendo, para depois se alegrar em Deus. Qual foi o caminho que Davi trilhou? O mesmo caminho que Davi trilhou, meus irmãos. Nós precisamos trilhar nessa noite. Talvez você chegou aqui com uma tristeza que a sua mulher não entende, que o seu marido não entende, que os seus amigos não entendem. Talvez você chegou aqui com um sentimento de vazio, e esse sentimento de vazio não apenas traz preocupação ao seu coração, mas também traz tristeza. Quem aqui, meus irmãos, eu sofro disso. Quem aqui, por exemplo, nunca se acordou de manhãzinha e percebeu que estava triste e não sabe nem por que estava triste? Talvez você se acordou com esse sentimento e chegou com esse sentimento aqui, mas eu quero convidar a você a trilhar os passos de Davi e caminhar da tristeza para a alegria. E esse salmo nos apresenta, meus irmãos, 3 atitudes, as mesmas de Davi, que nós precisamos ter para caminhar da tristeza para a alegria. Em primeiro lugar, espere pela resposta do Senhor. Veja o que diz os versos 1 a 3. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras. Acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e espero e aguardo. Meus irmãos, Davi, ele reconhece a necessidade de buscar uma resposta do Senhor para resolver aquela situação difícil. Ele não quer tomar uma decisão, percebam, meus irmãos, que o problema está aí. Ele não quer tomar uma decisão, ele não quer pensar pelas suas próprias palavras, ele não quer tomar a sua própria decisão. Não, logo de manhã cedo, ele vai até o Senhor, ele ora ao Senhor e ele fica aguardando uma resposta de Deus para a solução daquele problema. Davi sabe, meus irmãos, que Deus, ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria reside em Deus. Tudo que você possa imaginar de saídas, ele conhece. Quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar, porque ele é todo poderoso. Ele conhece todas as coisas e ele tem poder para resolver todas as coisas. E Davi sabe disso. Davi sabe, meus irmãos, que ele perdeu o trono, mas Deus continua no dele. Davi havia perdido o seu trono por causa de maquinações, de mentiras, do seu próprio filho, junto com outras pessoas que eram tão próximas deles. Davi estava enfrentando a traição, mas Davi sabe que Deus continua no trono dele, por isso de forma humilde, de forma muito humilde, ele chama a Deus de Rei meu e Deus meu. Davi era o rei escolhido por Deus, mas ele sabia que debaixo da autoridade dele havia a autoridade de Deus. Ele busca Deus de forma humilde, Rei meu e Deus meu. Davi se humilha, meus irmãos. Davi se humilha porque reconhece que se Deus não agir, se Deus não trouxer uma resposta, se Deus não trouxer uma solução, se Deus não agir em favor de Davi, não apenas o reino estaria perdido para sempre, mas a vida de Davi estaria acabada. E meus irmãos, quantas vezes eu e você não demonstramos sentimentos de arrogância em nosso coração e de independência de Deus? Somos totalmente opostos a Davi.
quão diferente o nosso coração é. Quando enfrentamos problemas e a tristeza bate o nosso coração, quão diferentes somos de Davi. Nós queremos resolver com a nossa própria força, nós confiamos em todas as coisas que estão à nossa volta. Mas esquecemos que somente em Deus podemos ter a resposta certa para a solução dos nossos problemas. Quando os conflitos, meus irmãos, as tristezas e as angústias baterem à sua porta, quando a tristeza parecer tão forte que você não consegue controlar, volte-se para Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Hoje a Bíblia, ela é suficiente. Tudo que Deus queria que soubéssemos está na Sagrada Escritura. Não queira sair dessa solução sem consultar a Deus. Não confie no homem. Não confie na ciência. Não confie em nada antes de buscar em Deus a solução para o seu sofrimento. Não confie, meus irmãos. E isso, jamais confie nos seus sentimentos. Às vezes o cara está com uma tristeza, por exemplo, tipo assim, o cara está enfrentando uma crise no casamento. E aí é inevitável, o casamento é a base de tudo, a família é a base de tudo. E quando Satanás consegue bater nesse fundamento, quando o conflito acontece entre marido e mulher ou filhos, a tristeza bate no nosso coração, ela bate assim, esmagando o nosso coração. E muitas vezes, por causa desse sentimento de tristeza, não vale mais a pena lutar pelo meu casamento, não vale mais a pena lutar para restaurar esse sentimento. Eu estou sentindo que Deus quer que eu entregue os pontos. Não confie nos seus sentimentos. Se os seus sentimentos contradizem a palavra de Deus que está escrita, revelada e guardada para mim e para você, abandone o seu sentimento. Qualquer palavra que fale em contrário àquilo que se está nas Sagradas Escrituras é um mau conselho, é um péssimo amigo. Qualquer voz que diga uma coisa para você que não esteja de conformidade à palavra de Deus, é armadilha. No fim, trará a você destruição. Então, como Davi, meus irmãos, nos apeguemos a Deus. Que loucura, meus irmãos, que loucura é estar passando por momentos de tristeza em nossas vidas. Que loucura é enfrentar a tristeza com as nossas próprias forças. Quantas vidas, quantas famílias, quantas pessoas foram destruídas, porque no momento de tristeza, ao invés de buscar ao Senhor, ao invés de consultarem o Senhor, ao invés de procurarem uma palavra do Senhor na Sagrada Escritura, seguiram conselhos de homens, seguiram sentimentos que eram abrigados em seus corações, e o fim foi ruína. Sempre será ruína. Deus deve ser consultado primeiro e deve se aguardar, esperar ansiosamente pela resposta. Leia a Bíblia, confiando que Deus fala por você. Muitas vezes você vem ao culto, a reunião solene, e você chega aqui, você está enfrentando um problema. Você está passando pelo momento de tristeza. E você ora, Deus, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. E você chega no culto. E você fica ansioso. Deus, eu quero ouvir. Deus, eu quero que você aplique ao meu coração aquele hino. Eu quero que o Senhor aplique ao meu coração aquela palavra. Fale comigo. Transforme comigo. E você chega aqui ansioso, esperando. E o que acontece? Deus fala. Deus fala com você. Deus ajuda você a compreender a vontade dEle e ajuda você a sair da tristeza. Ele dá uma solução para o seu problema. Mas não pense que chegar aqui, como você vai para um campo, para qualquer outra coisa, como se essa reunião aqui Deus não estivesse falando. Quando você não prepara o seu coração, quando você não ora, não pede que Deus fala, quando você não aguarda a palavra de Deus, a resposta de Deus, você vai entrar aqui e você vai sair da mesma forma como você entrou. Mas se você aguarda a palavra do Senhor, se você ora a Deus, se você vai a Deus, se você confia que Ele vai falar com você, trazendo solução para o seu problema, você vai sair daqui com a palavra do Senhor para a sua vida. Façamos como Davi. Nos momentos de tristeza, oremos a Deus. E o verso 3, de manhã logo cedo, oremos ao nosso Deus e aguardemos pacientemente a resposta de Deus. Amém? Meus irmãos,
Mas quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos uma segunda coisa que é importante, um segundo princípio para caminhar da tristeza para a alegria. O primeiro é que nós devemos aguardar, meus irmãos, devemos esperar pela resposta do Senhor. Mas nós também precisamos, meus irmãos, enquanto esperamos a resposta do Senhor, meditar no caráter do Senhor. Veja no verso 3 que o tom muda. Perdão, no verso 4 o tom muda. Davi tira os olhos daquela situação. Davi para de olhar para os perigos, para de olhar para a tristeza, para de olhar para a angústia, para de olhar para a perseguição que ele estava sofrendo, para as armadilhas que estavam sendo armadas, e ele olha para Deus. Ele se concentra em Deus e ele medita no caráter de Deus. E o que é que ele vê? O que é que ele vê aqui nesse salmo, meus irmãos? Em primeiro lugar, ele vê um Deus santo e justo. Veja o que diz. Versículo 4. Pois tu não és um Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentiras, e o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Vejam agora o verso de número 9. Pois eles não têm sinceridade nos seus lábios, e o seu íntimo é todo crime. A sua garganta é como um sepulcro aberto, e com a língua eles lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeitam-os por causa das suas muitas transgressões, pois eles se rebelam contra ti. A primeira coisa que Davi faz aqui, quando ele medita sobre o caráter de Deus, é olhar para a santidade de Deus. Ele olha para a santidade e justiça de Deus. Davi passava por uma situação, meus irmãos, de extrema injustiça. Mentiras e mais mentiras eram contadas a respeito de Davi para fazer o povo se revoltar contra Davi. E eles conseguiram. Eles tiraram o trono de Davi. Eles armaram um plano para acabar com a vida de Davi. Seus inimigos estavam dispostos a conseguir levar a cabo cada um dos seus planos. Mas, no entanto, meus irmãos, Davi se volta para quem? Davi se volta para Deus. Ele lembra da justiça de Deus. Ele sabe que Deus é um Deus santo que não pode deixar que o pecado fique impune. Ele diz, olha, o mal não pode habitar na sua vista. Você não pode tolerar a presença do inimigo, a presença daqueles que são iníquos. Daqueles que amam, que mentem, que fraudam, que roubam, que são sanguinários, que procuram tirar a minha vida. O que Davi está dizendo aqui é que Deus não tolera o pecado. Deus não aceita o pecado na sua presença porque Ele é um Deus santo. E a sua santidade exige, meus irmãos, que o pecado seja castigado. Nenhum pecado, meus irmãos, pode deixar de ser castigado. Nenhum pecado, nenhuma mentira. Se uma mentira deixar de ser castigada, Deus seria um juiz injusto. Uma única mentira. Mas Deus, Ele castiga o pecado. Na cruz ou no inferno. Deus, Ele castiga. Deus, Ele traz juízo sobre o pecado. Davi sabe disso. Davi sabe disso. Davi sabe que aqueles que estão perseguindo ele ali com aquelas mentiras, com aquelas fraudes, com aquelas tentativas de assassinato, todo aquele pecado que eles estavam bebendo como água, Davi sabe disso, e Davi sabe da santidade de Deus, sabe da justiça de Deus. E sabe o que é que ele pede no verso 10? Senhor, declara os culpados. Em outras palavras, Senhor, castigue-os. Senhor, traga juízo sobre eles. Agora é interessante, meus irmãos, nós devemos prestar atenção numa coisa aqui. Nesse pedido de Davi, versículo 10. Davi não está pedindo aqui, meus irmãos, por vingança. Não é vingança. E sabe por que não é vingança? Eu vou lhe explicar por quê. Davi, ele era um homem, e o próprio Deus havia exigido que todo rei fizesse uma cópia da lei, decorasse essa cópia, estudasse a lei. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, Davi sabe o que é que Deus diz. Sabe o que é que diz lá? A mim pertence a vingança. Ninguém pode desejar se vingar de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus é o dono da vingança. Ele diz que a vingança pertence a Ele. O apóstolo Paulo, meditando sobre esse texto, em Romanos capítulo 12,
ele acrescenta uma coisa interessante. Ele diz, se o teu inimigo tiver fome, dê a ele de comer. Porque a Bíblia diz, minha é a vingança, eu retribuirei. A vingança pertence a Deus. Quando as pessoas fazem algum mal contra mim, contra você, não podemos, meus irmãos, de forma nenhuma, alimentar em nosso coração ódio e querer que aquela pessoa se dê mal. Não! Esse tipo de sentimento é vingança, isso não cabe ao crente. O crente, ele entrega a vingança a Deus, porque ele sabe que somente Deus pode castigar na medida certa e na quantidade desejada. Davi sabe disso. E sabe por que Davi pede a condenação deles? O verso 10 diz, porque eles se rebelam contra ti. Em última instância, meus irmãos, os inimigos de Davi estavam se rebelando contra Deus. Vocês lembram quando eu preguei no Salmo 2? Eu disse claramente, e o Salmo deixa muito, muito explícito, que Deus havia tirado Davi dos campos de apacentar ovelhas e tinha colocado Davi no trono. E que lá no Salmo 2, quando aquelas pessoas tentaram usurpar a autoridade de Davi, aquelas nações se reuniram para destruir Davi, Davi disse que eles seriam condenados porque estavam se rebelando contra Deus. Davi sabe disso, Davi sabia que ele tinha sido colocado no trono por Deus, e que se alguém tentasse tirar ele do trono, estaria se revoltando contra o próprio Deus. É por isso que ele diz no verso 10, condena-os, Senhor. Torna-os culpados, tenham ele por culpados, Senhor, castigue-os, porque eles se revoltaram não contra mim, mas se revoltaram contra ti. E nós devemos sim dizer que Deus, as pessoas que pecam contra o Senhor, traz juízo. Mas não por causa que nós estamos pedindo, mas porque a tua santidade, a tua justiça exige. E Davi está pedindo justamente isso daqui. Meus irmãos, esse texto é claro. Esses versos são claros. Não podemos, meus irmãos, desejar vingança contra aqueles que nos fazem mal. Davi não desejava vingança. Davi desejava justiça, é diferente. Davi desejava que Deus agisse com a sua justiça. E aqui vem uma solene advertência. Todas as vezes, prestem atenção, todas as vezes que vocês mentem contra um crente, todas as vezes que vocês fazem mal a um filho de Deus, vocês estão se rebelando contra Deus. Vocês lembram de Saulo de Tarso, que depois virou Paulo? Atos diz que Saulo devastava a igreja de Deus. E ele vai para Damasco para pegar os cristãos da cidade de Damasco e colocar na prisão e talvez até matar. E enquanto ele vai caminhando para Damasco, Cristo Jesus cega ele, deixa ele totalmente cego. E aí ele, aperreado, debaixo da justiça de Deus, da ira do Cristo, ele pergunta quem é? Quem fez aquilo? E aí o que é que o texto diz? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Paulo não estava perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo os crentes. Mas quem persegue os crentes, quem faz mal aos crentes, quem trata mal aqueles que são filhos de Deus, estão, com perdão da palavra, um termo bem nordestino, estão procurando sarna para se coçar. Estão procurando um espinheiro para se deitar. Deus protege os seus. Davi sabe disso. Davi sabe disso. Agora veja, meus irmãos. Veja que, em meio a tudo isso, ele faz um pedido interessante a Deus. Veja o versículo 8. Guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Versículo 8. Aplana diante de mim o teu caminho. Veja que Davi não quer recorrer às táticas dos seus inimigos, ele pede que Deus mostre o caminho. Ele pede que Deus guie ele na justiça dele. Que em todo aquele momento de sofrimento, Davi não peque. Que Davi não dê motivo para os seus adversários. Seus adversários estavam pedindo um motivo para acusar Davi de pecado, um motivo para levar Davi à ruína. E o que é que Davi pede? Davi pede que Deus guiasse ele na sua justiça.
que não deixasse que o pecado derrubasse ele, que ele não se vingasse, que ele não abrigasse em seu coração um sentimento de ira. Que Deus o conduzisse. Davi sabe, meus irmãos, que os planos dos inimigos eram destruir a sua vida, arruinar o seu reino. Mas Davi não quer, meus irmãos, cometer nenhum tipo de pecado. Assim como o profeta Daniel, um homem fiel na corte da Babilônia, e as pessoas procuravam algum motivo para acusar Daniel de pecado, alguma falha na vida de Davi, ou na vida de Daniel. Davi sabe que os inimigos estão ali. E ele ora, ó Deus, guia-me na tua justiça. Mostra, Senhor, o caminho. Torne a sua vontade tão clara diante de mim, que eu passe por esse momento sem entregar o meu coração a nenhum tipo de pecado. Que eu passe por esse momento de dificuldade sem abrigar o meu coração nenhum pingo de ira, nenhum pingo de sentimento de vingança. Não deixe, Senhor, que eu peque. Às vezes, quando a gente sofre, meu irmão, quando nós estamos passando pelo momento de sofrimento, é aquela pessoa que causou o sofrimento a gente. É uma tendência natural do nosso coração pecaminoso querer se vingar. Querer pagar mal com mal. Mas como diria o famoso e conhecido Chaves, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E é isso que o sentimento de vingança faz. Ele adoece a sua alma, porque é um sentimento que não pertence a você. É um sentimento que pertence unicamente a Deus. Ele é o Senhor e que trará a justiça. Ele é quem tem o direito de se vingar dos pecadores, você não. Quando a ira toma de conta do seu coração, você adoece e você cometeu um pecado, você perdeu a batalha. É isso que dá passar por uma situação de sofrimento sem consultar o Senhor, sem meditar no seu caráter, sem ver a sua santidade, sem ver a sua justiça como ela realmente é. Mas Davi, meus irmãos, Davi não vê apenas um Deus santo e justo. Enquanto ele meditava durante aquele sofrimento, ele espera a resposta de Deus. E enquanto ele espera a resposta de Deus, ele medita no caráter de Deus. Ele vê um Deus santo e justo. Mas ele vê também um Deus misericordioso, e isso é gracioso, meus irmãos. Ele vê um Deus misericordioso. Veja o verso 7. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Preste atenção. Davi sabe que entre a santidade e a justiça de Deus, o motivo dele estar na presença de Deus. Davi é pecador, Davi comete pecados, Davi é humano como eu e como você. Então por que Davi não é consumido? Por que Davi não é morto diante da presença de um Deus que odeia o pecado e Davi é pecador? Por que Davi pode estar diante da presença de Deus, enquanto os seus inimigos são condenados, são afastados de Deus? Enquanto, como diz no verso 6, Deus destrói aqueles que proferem mentiras, aqueles que são pecadores que não se arrependem. Porque Davi é santo? Não, o texto diz, porém eu, pela tua riqueza, pela riqueza da tua misericórdia, eu adorarei. Pela riqueza da tua misericórdia, eu estarei diante de Deus. E, meus irmãos, aprendemos aqui que o que separa uma pessoa, o que separa um cristão do juízo de Deus é unicamente a misericórdia dele. O que faz com que a gente não... o chão agora se abre e a gente caia dentro do inferno por causa dos pecados, dos pensamentos errados que passam sobre a nossa cabeça, é puramente a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Deus agiu com misericórdia, nós somos pecadores, não temos méritos algum para estar diante da presença de Deus. Davi sabe disso. Davi sabe que se Deus não o justificar, se Deus não for gracioso para com ele, se Deus não usar misericórdia para com a vida dele, meus irmãos, ele seria destruído. Assim como aqueles homens que não se arrependeram também seriam, como aqueles ímpios. A visão da misericórdia de Deus, meus irmãos, desafia eu e você a amá-lo e a se entregar a ele de todo o coração. Saber que nós merecíamos o inferno e hoje temos uma oferta de graça. Temos uma oferta de perdão sobre a minha e sobre a sua vida. Um Deus gracioso, por pura misericórdia, oferece salvação, deveria fazer a gente amar a Ele. Mas para a gente encerrar, meus irmãos,
Davi, ele espera a resposta do Senhor. Davi medita no caráter do Senhor. Mas para caminhar da tristeza para a alegria, nós precisamos confiar também na proteção do Senhor. Os versículos 11 e 12 diz o seguinte: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, regozijem-se de júbilo para sempre, porque tu os defende. Em ti se gloriam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, como um escudo os cerca da tua benevolência. A palavra alegria aparece no Salmo. A tristeza sai de cena. Davi confia na proteção do Senhor, finalmente após aquela angústia. Os primeiros versículos são de tristeza e de angústia, mas agora veja a alegria. Depois que Davi medita sobre o caráter do Senhor, Davi descobre que a fonte, meus irmãos, de toda alegria em meio a toda aquela situação, reside no fato de saber que Deus nos ama, que Deus nos protege, que Deus cuida de nós. Meus irmãos, o escudo na guerra era muito importante. Um soldado sem escudo estava exposto às flechas. Mas aí o escudo, ele protege apenas de um lado. O escudo aqui, que Davi está dizendo que Deus faz, ele cerca a gente. Vocês lembram, meus irmãos, quando Satanás questionou a Deus por que Jó amava a Deus? Deus pergunta para Satanás: você ouviu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal, não há ninguém na terra como ele. Aí Satanás diz: também você colocou uma cerca ao redor dele. Tire a cerca. É isso que Deus faz. Ele colocou uma cerca, ele protegeu a vida de Jó. Jó era abençoado, Jó era alguém fiel a ele, porque ele protegia Jó. Davi sabe disso. Davi sabe que se o Senhor proteger a ele, se o Senhor circundar ele, nenhum tipo de mal pode atingir o coração de Davi. Quando você confia na proteção de Deus, quando você faz de Deus a sua fortaleza, o seu coração é levado para uma rocha que é maior do que você. Uma rocha firme, e que fundou todas as coisas, o próprio Deus. E aqui, meus irmãos, Davi ele diz: alegrem-se todos os que confiam em ti. Não há como ler essa parte desse texto, meus irmãos, e não lembrar das palavras do profeta Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 17 do seu livro. Abacuque, ele sabe que os caldeus virão invadir a sua terra, destruirão as colheitas, destruirão os animais, cercariam a cidade. A fome foi tão grande que uma mãe cozinhou o próprio filho para se alimentar. Abacuque sabia de toda a dor, de toda a tristeza, de todo o sofrimento, da agonia e do cativeiro. Sabia que aquele povo todinho, porque abandonaram o Senhor, seriam levados escravos. Agora veja o que Abacuque escreve. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira falhe, e nos campos não se produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do curral, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Uma vez dentro dessa fortaleza, as paredes são intransponíveis. Como Zacarias capítulo 2, versículo 5. O Senhor circundaria a cidade do seu povo como uma coluna de fogo. O Senhor protege, e Davi sabe disso, ele se alegra. Deus é uma fortaleza no dia da tristeza. Todos os que confiam nele experimentam alegria, desfrutarão de uma alegria aqui nesse mundo que muitas vezes pode ser abalada, pode ser perdida, mas será recuperada. E no céu, experimentarão, desfrutarão de uma alegria que não poderá ser abalada, nem destruída, nem perdida, porque no céu a palavra tristeza será riscado. Não entrará tristeza no céu. E aqueles que fazem de Deus o seu escudo, que confiam em Deus, experimentam alegria aqui, mesmo em dificuldades. Mas no céu, nunca mais
enfrentarão uma gota sequer de dor, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E aqui, meus irmãos, eu quero concluir com uma pergunta. Onde você tem buscado recuperar a sua alegria? Você chegou aqui triste, não sabe onde encontrar, tentou de tudo e não conseguiu. Esse salmo apresenta a você o caminho. Apresenta a você como sair da tristeza para a alegria. Busque a Deus. Espere pela resposta de Deus. Medite sobre o caráter de Deus, sobre a justiça, sobre a santidade, mas acima de tudo sobre a misericórdia de Deus, a oferta graciosa de Deus para você. Confie nele. Se agarre nesse Deus. Faça de Deus a sua proteção e o seu escudo. E experimente de volta a ter alegria em seu coração. Experimente a alegria do céu. Não uma alegria que é produzida pelas coisas desse mundo, que pode ser facilmente substituídas. Mas uma alegria que vem do céu. Aonde você tem buscado alegria. E nessa noite você pode fazer isso. Você pode vir aqui à frente e clamar por perdão e aceitação. O próprio Jesus disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Deixa eu parafrasear. Vinde a mim todos aqueles que estão agonizando por meio de uma tristeza profunda. Venham a mim. Experimentem uma alegria. A Bíblia diz que na direita de Deus há grande alegria. Venha a Cristo. Confesse que é pecador e se entregue a Cristo. Você pode fazer isso nessa noite.